Olá, amigos, boa tarde, boa segunda-feira a todos. Espero que todos estejam bem e, se não tiver, creia que Deus ele tem coisas boas para fazer na sua vida, que Deus tem sempre o melhor reservado e que o melhor de Deus ainda está para chegar na sua vida. E hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Obadias. Obadias é um livro bem curto, tem apenas um capítulo. Obadias, capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu deserto, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar tua boca no dia da angústia. Existem, por incrível que pareça, irmãos que às vezes, quando um irmão está passando por uma situação difícil, ao invés de ele ou ela ficarem tristes, de se compadecer, de sofrer a dor que aquele irmão está sofrendo, eles ficam alegres. Por incrível que pareça, isso não é apenas ali no mundo. Dentro mesmo da própria igreja, um irmão pode ali sentir inveja do outro, outro pode ali com inveja porque alguém conquistou uma bênção, conseguiu a casa, a irmã que não conseguia gerar vai conseguir ter um filho, e por aí vai. Mas aqui Obadia disse para o povo: mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão no dia do seu deserto. Ou seja, quando o seu irmão estiver passando pelo deserto, não é para você olhar e ficar imaginando, apontando erro, apontando dedo, ó, aquela pessoa está passando por aquela enfermidade, só deve ser pecado. Não foi assim que os discípulos perguntaram para Jesus? Lá em João 9 diz de um homem que era cego de nascença. Eles perguntaram para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Era até uma pergunta absurda, porque os pais poderiam ter pecado, porque ele poderia ter nascido devido ao pecado dos pais, mas uma pessoa que nasceu cega, ela não tinha, ela já nasceu de nascença, já nasceu com sua deficiência, ela não poderia ali ter pecado se ela não havia nem sido gerado. Então muitas pessoas veem alguém numa situação difícil e julgam e criticam e dizem: ó, aquela pessoa está enferma por causa do seu pecado, por causa ali que ele errou, e acabam ali julgando, acabam ali criticando. Mas a Bíblia diz: mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu deserto. Você não deve olhar para ele e julgar por aquilo que ele está passando, por coisas que estejam passando. Você não deve apontar, dizer que ali é um pecado. Às vezes é o deserto mesmo que aquela pessoa tem que passar, é a dificuldade que aquela pessoa tem que passar. E aqui o profeta continua dizendo: nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Ou seja, você não deve se alegrar no dia da ruína, no dia de repente ali da situação difícil, ainda que essa pessoa tenha pecado. Você não deve se alegrar. Você pode dizer: olha, a pessoa está pagando por algo que fez, de repente nem é isso. Mas ainda que seja, você não deve se alegrar. Você deve chorar, você deve ali lamentar, orar, clamar, interceder, se possível ali fazer jejum, orar de madrugada. Poucas pessoas fazem isso, pagam o preço pelo seu próximo, pagam o preço pelo seu irmão. Está faltando muito isso na igreja de hoje, da nossa parte como cristãos. Diz: mas nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Ou seja, você não pode sair por aí falando: ó, fulano tal está doente, ó, deve ser pecado. Ó, fulano e tal está passando por essa situação difícil, é o pecado que ele cometeu. E a pessoa larga a boca no dia da angústia do irmão e começa ali a falar, dizer muitas coisas, imaginar muitas coisas, como aqueles discípulos que pensavam que o menino aquele homem era cego por causa do pecado dos pais e também ali do seu ele mesmo. E Jesus até respondeu: nem ele pecou, porque era impossível ele pecar antes de ter nascido, antes de ser gerado, nem os seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, às vezes, o deserto que essa pessoa está passando, ou uma situação difícil que você esteja passando, não é um pecado, é algo que a gente não consegue entender, a gente não consegue ter uma explicação. E o que eu tenho que fazer, ao invés de estar apontando, olhando ou ficando feliz com ali,
desculpa a expressão, com a desgraça, com a coisa ruim que está acontecendo com o meu irmão. Eu devo orar e não me alegrar e nem sair por aí falando, desculpa a expressão, fofocando, comentando. Não, ore porque Deus ali, Ele sabe exatamente por que a pessoa está passando por aquele momento difícil e não devemos nos alegrar, porque o mundo dá voltas. E hoje quem está chorando pode sorrir, e aquele que está sorrindo pode chorar, vice-versa. Então, não se alegre com a calamidade, com a angústia, com o problema, com o deserto que o seu irmão está passando. O mundo dá muitas voltas. E quem está por cima hoje, amanhã pode estar por baixo. Amém? Então que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, blinda o nosso coração contra, meu Deus, qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de sentimento, até de satisfação. Quantas pessoas estão satisfeitas, Pai, por ver, meu Deus, um irmão sofrendo, passando por um deserto, sentem prazer no mal. Está amarrado, Deus. Esse espírito de egoísmo, de maldade está amarrado em nome de Jesus. Que essa pessoa, Pai, possa orar, interceder e ao invés de falar, deve falar não para os outros, mas falar para o Senhor, apresentar essa vida ao Senhor. Eu abençoo a todos que me assistem agora, em nome de Jesus Cristo e amém. Então é isso, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.